quem não sabe, a tradição deles era uma tradição oral, era algo da interpretação deles, que criou um livro maior do que a própria lei. E aquele livro da tradição dos anciãos, a tradição oral deles, daquilo que eles precisavam passar, era um negócio inabalável. Muitas vezes a gente cai nessa cilada de fazer o que a gente acha, o que a gente pensa, que convém a nós. Queridos, então, temos que ter um cuidado muito grande se você quer preservar o teu coração para vencer as trevas. E aí eles dizem assim, olha, Jesus continua, olha só, acompanha comigo, verso 4, porque Deus ordenou, honra, por exemplo, ele está trazendo um exemplo, Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte, isso está lá na lei. Esse contexto aqui de você apregoar uma maldição, esse contexto aqui dessa palavra, na verdade, é desprezar no contexto de assistência. Porque os pais chegam a uma determinada idade que pela lei, não pela tradição, pela lei, os seus filhos deveriam abrigar, cuidar dos seus progenitores. Eu creio que deve continuar assim, que alguém diga aleluia. Aí, olha o que acontece, Jesus diz assim, mas vocês dizem, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim? Eles declararam na sua lei oral que é o seguinte, não vamos mudar isso aí, porque sabe como é que é? Então, chega lá meu pai e minha mãe estão precisando, e eu decretar que aquilo que eles estão precisando dessa assistência, não, mas isso é oferta ao Senhor, ele fica liberado de assistir o seu pai e a sua mãe. Que safado! É isso que Jesus está falando, safado! Safadão! Como é que o sujeito vai viver para vencer o inferno sendo safado desse jeito? Não pode vencer? E aí Jesus diz assim, e jamais honrará o seu pai e a sua mãe. Assim, sabe o que acontece? Vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. Por quê, gente? Porque a verdade, quando nós ouvimos e nós reconhecemos e nós compreendemos, nós precisamos colocar em prática. Não tem outra forma, essa é a forma. Deu para pegar isso aí? Vamos ver a segunda coisa, estou falando sobre proteger, ter um coração próprio, para perceber a verdade. Para que eu e você, nós não caiamos nas ciladas do inferno, a nossa vida não venha cair aí ladeira abaixo, todo derrotado por situações óbvias espiritualmente que nós já poderíamos estar reconhecendo. A segunda coisa, preste atenção, eu e você, nós precisamos estimar acima de tudo o valor da palavra viva de Deus. Estou falando sobre preservar o nosso interior, manter ele na condição de perceber. Por que eu falo sobre isso? Porque hoje, para muitos crentes, esse livro é mero coadjuvante, alguma coisa que participa lá longe. Em muitos lugares que aí o pessoal usa a igreja, não usam nem a Bíblia, não precisa nem levar a Bíblia. Mas fala uma opção de coisa lá e tal, cita um verso aqui, outro lá, mas a Bíblia, não usam a Bíblia, porque esse livro passou a ser alguma coisa de lado. O homem, então, com as suas ideias, seus programas, suas metas, fica mais em destaque que a voz de Deus. Porque o homem também pode fazer uma obra de Deus. Está pegando isso aí? Esse livro tem que ser em máxima na tua vida. Esse livro não é um livro para ficar em casa, num canto jogado. Ele é a tua vida. Você depende desse livro para vencer todos os momentos da tua vida. Quer ser abençoado? Esse livro tem que estar em alta na tua vida. Valorizá-lo, amá-lo. A igreja primitiva que foi perseguida, e depois, muito tempo depois da imprensa, quando tinha a palavra escrita, dessa maneira, nos idiomas, em muitos lugares onde a igreja foi perseguida seriamente, por vários imperadores, até mesmo no século passado, por uns malucos aí, o pessoal decorava partes da Bíblia e passava para o outro e mandava para longe.
e viviam com aquilo no interior, sempre falando, recitando. Tamanha a importância desse livro na nossa vida. Porque é a palavra de Deus, é a verdade. E foi essa verdade que nos libertou. Um dia eu ouvi alguém falando dessa verdade e a minha vida foi liberta. Pastor Sebastião e outros, todos nós. Então eu digo para você que faz parte desse processo de cuidar do nosso interior para nós recebermos de Deus, percebermos verdade, estimar esse livro. Tome cuidado. Onde tem lugares que falam muitas coisas, menos a Bíblia, sai de lá rápido. Porque você começa a falar muita coisa, o homem ele acha que ele também pode, aí ele começa a acrescentar, e a falar do que acha, do que pensa, e muita filosofia, psicologia, muita intelectualidade, falta palavra, falta verdades. Alguém diga amém. Amém. Uma terceira coisa, são 4 coisas para nós mantermos o nosso coração preparados, vigiando, cuidando para que a gente possa receber de Deus. A terceira coisa é essa, e preste atenção, são 4 coisas fundamentais, gente, como nós temos que avaliar sempre isso na nossa vida, porque o inimigo quer te perturbar. Tome cuidado com essa aí, de não julgar, em hipótese nenhuma, o mensageiro que traz a verdade. É rápido isso, como nós temos essa capacidade de julgar só porque a gente olhou. Metido, hein? De onde saiu esse metido? É a sugestão do inferno. Ninguém conhece verdadeiramente o coração. E a gente cai nessa cilada sempre de julgar o nosso irmão, ou as pessoas que estão ao nosso redor, pelo aquilo que a gente vê. Porque é diferente. Porque o cabelo dele está enroladinho, ele deveria estar ao contrário. Ou por isso ou aquilo outro. Tem que tomar um cuidado grande. Deus fala sobre isso na sua palavra, que nós não temos que julgar. E aparência é algo que pode prejudicar a nossa vida, porque veja, queridos, eu preciso receber a palavra, e Deus sempre usou, desde o início, profetas, homens, reis, sacerdotes, e continua usando a mesma coisa, ministros, pessoas. Então, eu recebo uma verdade via alguém que é instrumento de Deus. E o inferno fica minando a mente da pessoa em relação a julgar aquele que traz a mensagem. Por quê? Porque se eu julgo e se eu corto o mensageiro, não estou falando nada da minha boca não, eu vou te provar mostrando na escritura. Porque se eu julgo e corto o mensageiro, eu já cortei a verdade. Olha só, isso aí é o inferno, gente. Eu tenho que cortar a verdade, para não entrar no coração dele. Aí começa a buzinar. E não tem posição mais terrível do que essa, foi na vida dos profetas, foi na vida daqueles enviados por Deus, dos ministros de Deus, como é ser julgado os ministros de Deus. Mas alguém pode levantar assim, pastor, mas eu conheço um bocado de ministro safado. Eu também conheço, e são safados. Mas peraí, que eu saiba, está escrito na palavra que pelos frutos nós conhecemos os falsos. Se os falsos começam a dar evidências porque eu estou vendo o fruto, eu vou sair dali ontem. É falso? Mas a questão de julgar, gente, não pode ser assim. Porque todo mundo que faz isso é assim. É mesmo? Eu conheço um cara que é profissional nessa área e quando aquilo fica na cabeça, a gente acha que todos os profissionais são iguaizinhos. Tem que tomar um cuidado grande com isso aí. Se eu corto o mensageiro, eu corto a verdade. E tem gente que não está recebendo na igreja do Senhor Jesus, porque está com o mensageiro estrangulado. Não se abre para ninguém, porque está preso. Pastor, mas eu já passei por uma situação que o senhor nem sabe. Se eu contar, o senhor vai me dar razão. Não quero te dar razão, eu também já passei por várias situações também, cada um de nós aqui. Esquece isso aí. Então veja, olha só, tome cuidado, gente, com a fartura dos pensamentos que julgam, porque o inferno está nisso para despreparar, para tirar o teu coração para não receber verdades. Vou te provar isso, João capítulo 7, verso 12. Como é que alguém pode falar
tal asneira? Claro, falou na inspiração do inferno. O inferno contaminou o pensamento. João capítulo 12, João 7, perdão. João 7, 12, isso mesmo. João 7, 12, Jesus faz um longo discurso e depois o pessoal faz esse tipo de comentário aí. E havia grande murmuração a seu respeito, falando de Jesus. Você viu o pastor? Você viu o pastor? Você viu? E aquele burburinho, aquela fofoca safada. Aí está lá escrito assim: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, ele é bom. Outros diziam, não, está enganando o povo, é safado. E Jesus, gente? De onde é que sai isso? Sai do inferno. Sai do inferno que desesperadamente quer entrar na minha mente. Quer que eu abrace. Essa é a maneira dele cortar a verdade na nossa vida. Está compreendendo isso aí? Veja em Marcos capítulo 6, Jesus vai à sua terra natal. E veja aí, Marcos capítulo 6. Está tudo na palavra. Não liberaram nem Jesus. Mas isso não liberaram Jesus. Marcos capítulo 6, Jesus chega à sua terra. Verso 2, chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga. Está lá, fazendo a missão de Deus, enviando verdades, proclamando o evangelho do reino, falando de verdades que nós precisamos, todo mundo precisa. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí o pessoal começa a perguntar, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas, irmão? Não era aquele menino que pegava manga lá no meu quintal? Andava de carrinho de rolimã aqui na frente de casa. Eu lembro, uma vez chutou a bola, o fio da telefônica se caiu. E ele correu para casa. Quem foi? Ninguém sabe. Isso aconteceu comigo uma vez. Logo descobriram, a senhora bateu lá em casa. Olha aí, seu filho. Eu tenho culpa se eu dei um chute, bateu no fio, arrancou o negócio da parede. Meu Deus do céu. Fiquei enrascado naquele dia. E aí diz assim, e escandalizavam-se nele. Essa palavra no original é se ofendiam. O cara ofendido. Quem é esse cara? Quem é esse moleque? Eu conheço esse moleque. Que moleque é esse? Falando uns negócios desse aí, rapaz. Na verdade, o que eles estavam fazendo? Estrangulando o mensageiro. Estrangulou o mensageiro, a mensagem se perde. Aí você pode me falar, pastor, mas não tem problema nenhum aqui nessa igreja. Os mensageiros daqui são de Deus. Amém? Depois, fala com Jesus depois, amém. Mas sabe qual é o problema? Olhem para mim. Mas de repente você está aqui, mas está estrangulado alguma coisa em algum canto, em algum passado, em algum lugar, com outro mensageiro que está, agarrado. Ixi! Resolve isso, porque isso é um inferno, gente. Pela simples noção que o inferno sempre põe na cabeça de cada um de nós, de que aquele que é o mensageiro tem que ser perfeito, quando na verdade somos todos imperfeitos. É verdade isso ou não? Pode acontecer de um mensageiro vir a desagradar uma pessoa? Pode. Mas se por causa disso eu começo a ter julgamentos errados e cessa o poder da palavra e das verdades fluírem a respeito da vida dele para abençoar, nós estamos perdidos. E Deus sempre usará homens, e homens são imperfeitos. Alguém está pegando isso aí nessa noite? Então, ouça bem, porque o julgamento
ele pode paralisar definitivamente verdades entrarem no nosso coração. Vamos passar para a quarta e última. São quatro coisas muito importantes para nós trabalharmos aí e manter o nosso coração sempre na condição de receber, de perceber verdades, de deixar o Espírito Santo trabalhar. A quarta é: eu preciso, não tem como, gastar tempo em comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso de um relacionamento com Deus. Isso não se faz em meio minuto, 3 minutos, aquela oraçãozinha quando sai para trabalhar, Senhor, aleluia, me ajude nesse dia, amém. Bum. Ou então quando dorme, já estou mais do que para lá do que para cá, ó Deus Todo-Poderoso, me concede um sono tranquilo e quando... Rapaz, que relacionamento é esse, rapaz? Vive assim com a sua esposa, com o seu marido, aí você vai ver o que vai acontecer. Nós temos que gastar um tempo com o nosso Deus. Ele exige isso de mim e de você. Mas não tenho tempo. Então, está lascado mesmo, você já está detonando a sua condição de coração, de perceber verdades. João 16, verso 13, fala que ele nos guia, nos ensina, nos dirige. Vai lá. Oh, aleluia, hein? Está dando pouco aleluia e glória a Deus nessa noite, hein? Me ajuda aí, gente. Essa mensagem é de Deus. João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele me guiará a toda a verdade. Ele me guiará a toda... Incrível isso aqui, porque eu quero te falar uma coisa que muitas vezes a gente está treinado a pensar. Ele me guiará a toda a verdade, e a gente logo coloca a palavra nisso aí. Mas eu quero te dizer que esse livro revela todas as coisas ao meu redor. Ele me guiará a toda a verdade, é o que ele está dizendo, que através desse livro ele mostrará toda a minha vida. O que é que eu preciso enxergar? Para não ser engolido pelas trevas. O que é que eu preciso? O que é que eu preciso ver? Para não ser detonado e cair nas ciladas? O Espírito Santo. Com a palavra. Se eu tenho comunhão com ele, com a palavra, ele limpa o meu caminho, me mostra tudo. Que alguém diga glória. É por isso que a gente sai de casa tranquilo. É por isso que a gente percebe as coisas. Verdades, ele me guia a toda a verdade. Está escrito isso. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele ainda me fala para frente o que vai acontecer. Me anuncia. Começa a trazer no meu espírito o entendimento de coisas para frente, futuro. Muito legal. Vá comigo ao Salmo 13, a gente está terminando nessa noite. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo domingo. Salmo 13. Eu li esse verso recentemente, eu amei. Estava estou grifando essa Bíblia nova minha, aí olhei, parei para pensar nisso aqui. Davi diz o seguinte: atenta para mim, Senhor, me responde. Provérbios 13, verso 3. Salmo, perdão, é isso aí. Viu? Não falei que o pastor falha? Salmo 13, verso 3. Aí, vai, acompanha comigo, é muito bom. Atenta para mim e responde-me, Senhor. Ó Deus meu. Agora ele faz uma declaração maravilhosa. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Pastor, o que é isso aí? Eu fui correr atrás de ver isso no original, o significado disso aí. Fui ler numa outra versão, de repente é que você tem aí a Nova Versão Internacional, está escrito assim: ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Veja bem, não tem meio termo, não tem em cima do muro, ou eu estou iluminado, ou eu estou no sono da morte. Não, pastor, vai devagar, olha, isso aí é sério, claro que é sério, é isso aí. Ou
do contrário, dormirei o sono da morte. Aí diz assim, na Nova Versão Internacional: os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso, a minha derrota. Aí eu fui dar uma olhada no original, o significado do verbo dormir. É isso que o inferno está fazendo na vida de muito crente, né? Botando naquele carrinho, né? Dando aquela voltinha de carro para dormir logo. Tem filhos aí que só dormem dessa maneira. Eu conheço casal, alguém já apontou alguém aí, tinha que sair com o menino. Niki ligava o carro e saía, o menino já dormia. Olha o sono da morte, só ninando. Mas no original tem dois sentidos muito interessantes. O primeiro deles é o sentido de ficar imobilizado. Quantos aqui já tiveram uma fratura que tiveram que ficar imobilizado? E quando dá coceira? Nem fala, pastor. É terrível, né? Você querer fazer alguma coisa não pode, você está imobilizado. Lutador de jiu-jitsu, pegou o cara, bum! Dali não sai. Vai ter que bater no tatame. É muito interessante porque tem esse sentido de ficar imobilizado. Aí, eu li esse verso dessa maneira que eu quero te mostrar. Vamos ver se está aí. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu dormirei o sono da morte, na NVI. Eu poderia fazer essa paráfrase dizendo assim: ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu ficarei imobilizado pelas trevas. É isso aí. Não, estou fora. Das trevas eu fui liberto. Se eu fico imobilizado, é aí que a minha vida não anda. Eu estou preso. E antes disso, Davi está falando: ilumina, Senhor, eu preciso que tu ilumines a minha vida. O outro sentido, olha que interessante isso. O sentido de dormir é um sentido de ficar passado. Pão dormido. Alguém gosta? Não, sempre tem um maluco. Tem? Irmão, uma coisa é você... O rapaz vem com aqueles pãozinhos tudo quentinho. Aí joga assim na frente, já tem meia dúzia. Dá licença, enche o saco e tal. Já sai apertando um pedaço e comendo. Quem é que não pega um pão quente e não tira um pedaço? Porque é bom demais, é ou não é? Mesmo sem manteiga, sem nada, aquele negócio quentinho ali. Era pão dormido, muxambudo, aquele... Como é que é o verbo? Muxibento. Muxambudo. Muxibento. Saiu o verbo, saiu. Olha o pessoal aí da internet, presta atenção. Hein? É muxibento. Hein? Você vai querer abrir o bicho. Ai, meu Deus. Até para tirar o miolo você não consegue. Aquele negócio ficou agarrado ali dentro já. Ficar passado, olha que interessante. Ficar passado é alguma coisa que ficou para trás. É alguém que perdeu o frescor da vida. É a pessoa que só tem um testemunho para dar. Jesus me salvou, amém, 1920. E agora, como está a sua vida? Vou indo, pastor. Vou indo como Deus quer. Vou empurrando com a barriga aí. E eu tenho orado todo dia para Jesus voltar. Aí começa a chorar. Porque eu não aguento mais. Está dormido, está passado e não sabe. Está imobilizado pelas trevas. Um outro detalhe interessante, preste atenção, aquilo que é passado contamina fácil. Ninguém come comida passada, todo mundo come comida fresca, porque faz bem. Se você comer uma coisa passada, seus olhinhos vão virar. Aonde está a porta? Onde está o Vanderlei Cardoso? WC. Vanderlei Cardoso! Começa a chamar Vanderlei Cardoso, meu irmão, para tudo quanto é lado. E lá dentro do Vanderlei Cardoso chama o Raul.
Esse é o sentido. Então vamos terminar lendo Efésios. Agora faz sentido ler Efésios. Pastor, estou fora, não quero passar mal não. Já comeste aquela empadinha que não deveria ter comido? Já comeste aquele quibe granada? Eu estou entendendo, pastor, mas que qualidade é essa de quibe? É um quibe estrangeiro, diferente? Um quibe granada é aquele que quando você come explode em você. Pastor, eu já ia passar ali, comer um quibe ali no China, ali, eu já estou até... Escola bíblica não terá mais quibe granada. Você está rindo porque você lembrou da escola bíblica, né? Olha aí. Quibe granada. Efésios capítulo 5, verso 14. O apóstolo diz assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te levanta de entre os mortos, porque Cristo vai te iluminar. Só tem duas possibilidades: ou eu estou iluminado, ou eu estou no sono da morte, eu estou passado, estou contaminado. Desperta, mas olha que interessante, porque isso aqui é uma passagem para a igreja, para nós. Agora vamos seguir a sequência para você ver. Verso 15, portanto, veja prudentemente como é que você anda, hein? Olha aí. Não como nécios, nécios é infantis, ignorantes, e sim como o quê? Olha o que está escrito, verso 16: remindo o tempo, porque os dias são o quê? Então por que o mal tem engolido os próprios crentes? Porque o cabra está aqui no verso 14, dormindo no sono da morte, imobilizado, passado. Por essa razão, verso 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E aí fala mais sobre nós enchermos do Espírito Santo e tal. Mas é isso aqui, gente. Já está na palavra. Esse é o conselho de Deus. Então eu falei nessa noite de 4 coisas para nós mantermos o nosso coração na condição de perceber a verdade, receber revelação de Deus. Você tem que cuidar do teu coração, eu tenho que cuidar do meu, nisso que eu falei, nessas 4 coisas. Alguém diga amém nessa noite. Pastor, o que vai acontecer? Vai acontecer que a tua vida vai começar a ter uma outra dimensão. Você vai vencendo barreiras em cima de barreira, a tua vida vai progredindo, você vai crescendo, Deus vai te abençoando, porque você está recebendo de Deus. Você está sendo mais iluminado de verdade, você está clareando, você está percebendo, você não anda aí, o que está acontecendo, hein? Você anda muito bem ciente daquilo que está acontecendo ao teu redor. Diga aleluia. Nós vamos continuar falando sobre isso, hein? Tem muitas coisas para nós falarmos. Seguindo adiante no próximo domingo, os outros domingos, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar?